Opa! Olá a todos. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo. Eu estou aqui com o Nicolas Franco, jornalista, idealizador do canal Pautas e Táticas no YouTube, um canal muito bacana. Sugiro que vocês deem lá uma olhada. E a gente vai falar aqui sobre o esquema com 3 zagueiros, porque eu estava navegando nesse mundo maluco de YouTube e encontrei um vídeo, porque eu fui procurar um vídeo para entender mais o esquema de 3 zagueiros, porque todo mundo fala muito mal desse esquema. E eu sempre vi times com 3 zagueiros que eu gostei, eu não vejo problema nesse esquema. Eu falei, será que eu tô ficando maluca? Será que só eu penso assim? E eu fui procurar os vídeos e encontrei o vídeo do Nicolas. E me impressionou muito, porque foi há 2 anos atrás, portanto, ele não fez pensando no esquema do Paulo Souza. E ele deu 2 exemplos de casos em que o esquema com 3 zagueiros favorecem o elenco. Um deles é quando você tem jogadores um pouco mais velhos, porque não tem que ficar, né? Você facilita a vida desses jogadores. Eu pensei logo no Felipe Luiz como lateral esquerdo. E um outro exemplo que ele deu foi o do Chelsea, do Davi Luiz, em que houve, né? Eu não lembro qual técnico que colocou o Davi Luiz como volante. Antônio Conte. Não, o volante foi o José Mourinho. Isso. O Mourinho que colocou o Davi como um zagueiro, né, uma linha de 3. Por quê? Porque o Davi ele é muito bom com a bola nos pés, mas ele tem essa mania de sair desembestado. Então ele precisa, né, dessa segurança que os 3 zagueiros dão. E aí eu falei, não, eu preciso chamar esse homem aqui para o canal, porque o que mais se fala, né? O que mais se fala é que tudo bem, para quem não quer detonar o esquema em si, é o seguinte: tudo bem, esquema com 3 zagueiros não tem problema, mas sempre tem mais. Mas no Flamengo, o nosso elenco não se encaixa com o esquema de 3 zagueiros. Então eu queria conversar contigo sobre, aliás, agora, nesse momento é boa tarde, não sei que hora vocês estão assistindo aí, mas para você é boa tarde. E eu queria saber de ti um pouco mais sobre esse esquema e se você vê essa dificuldade no elenco que o Flamengo tem se encaixar com esse esquema de 3 zagueiros. Boa tarde, né, Simone? A toda a galera aí ligada no Aqui é Flamengo. Agradecer muito seu convite, sua audiência também, convidando a galera aí também a se inscrever no Pautas e Táticas quando terminar o vídeo aqui e lá conhecer um pouco mais do meu trabalho. Mas então... Link tá na descrição, gente. Inclusive esse vídeo que eu falei. Pois é. Então, eu acho até que há uma interpretação errada, equivocada, né, do sistema do Paulo Souza. Até como quando você me fez o convite, você deu o exemplo, Simone, da última partida, né, que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, que houve um repórter que deturpou as escolhas do Paulo Souza quando descreveu, né, o esquema dele, que se usa 3 zagueiros, 3 volantes, 2 alas, e o Paulo Souza devolveu a pergunta, né, em que momento isso acontece? E o cara não soube responder, o repórter não soube interpretar o esquema. O Paulo Souza foi muito ponderado, muito educado, inclusive, na resposta, mas deu meio que uma cutucada também no repórter, teve um momento ali de constrangimento, mas ele explicou muito bem como isso acontece. Há uma variação dentro do sistema de jogo. Eu acho até que o 3-4-2-1, que é utilizado no Flamengo na fase ofensiva, é uma variação de jogo, não é o sistema base. O sistema base é o 4-4-2 que ele usa para se defender. Como você disse, o Felipe Luiz é um dos 3 zagueiros, é um dos 3 defensores. Sem bola, ele faz a função de lateral. Ele não vai ter aquela função ofensiva de avançar até a linha de fundo. Isso vai ficar a cargo do jogador que estiver na segunda linha de 4, que também não é um ala. Eu já ouvi muita gente dizer, o Paulo Souza está inventando o Everton de Ribeiro de ala, o Bruno Henrique, o Lázaro, o Marinho, todos eles jogaram ali, naquela posição aberta pela esquerda. Utilizados como ala. Só que um ala diferente. Então, na verdade, eles não estão sendo utilizados como ala, o Bruno Henrique. Não estão. Eles estão dando amplitude no campo. No momento ofensivo, eles são os homens que ficam abertos pelo lado esquerdo, mas é diferente da função de ala. Se eles fossem alas, no momento defensivo, os 2 formariam uma linha de 5, na primeira linha junto com os 3 zagueiros. Como é só o Mateuzinho que dá essa amplitude pelo lado direito e volta para poder fazer a recomposição na linha de 4, o Felipe Luiz, que é o terceiro zagueiro pela esquerda, abre.
Inclusive, o Léo Pereira jogou essa partida contra o Atlético Goianiense na função do Felipe Luiz. Por quê? Porque ele é canhoto. Eu vi muita gente dizendo, ele está inventando o Léo Pereira como lateral. Não, o Léo Pereira está jogando como terceiro zagueiro com bola e abrindo para a extremidade da primeira linha, ficando ali como lateral, no momento sem bola, né? Compondo ali, fazendo exatamente a função do Felipe Luiz. Mas ali você pode questionar essa escolha. Ele tem virtude para isso? Ele é rápido o suficiente para poder fazer esse papel? Então, assim, eu entendo a crítica do torcedor ao falar que alguns jogadores não têm perfil para poder jogar na linha de 3. Realmente, não é quaisquer 3 zagueiros que jogam numa linha de 3, com ou sem bola. Você tem que ter jogadores com qualidade de cobertura do lateral, de antecipação, velocidade na recomposição, muita qualidade no passe, né? Tanto para armar o time a partir do meio de campo, no momento mais adiantado, que é o momento que o Flamengo usa essa variação para 3 zagueiros, para fazer a qualidade na saída de bola também, e o Davi Luiz é um cara que faz muito bem isso. Então é um cara que, assim, funciona melhor no trio de zagueiros, porque ele sempre foi muito instável, até no auge da carreira. Ele sempre foi um cara ali que, em dupla, ele saía a caça, né, de quem ele estava ali marcando individualmente e deixava o outro zagueiro sozinho, o outro zagueiro vendido. Se o time tivesse laterais ofensivos, esse zagueiro ficava realmente em inferioridade, às vezes em transição, 2 atacantes, 3 contra ele sozinho lá. Então sempre era muito bom manter uma linha de 3, porque o Davi Luiz ele saía a caça, fazia quase que ali um papel de volante entre as linhas, e os 2 zagueiros ficavam na posição deles. Então ele funciona melhor nessa trinca. Mas aí quando você coloca o Fabrício Bruno, quando você coloca o Felipe Luiz, será que são jogadores que têm vitalidade para isso? Os 3 formam uma linha de zaga rápida ou bastante para isso? O Davi Luiz ele tem a velocidade que no auge da carreira tinha? O Felipe Luiz, que é um lateral, então normalmente ele já é mais veloz do que um zagueiro. Mas além daquele papel ali de cobertura, na hora de correr para trás, ele vai dar conta? Então tudo isso são questões para a gente ver se essa linha defensiva do Flamengo, essa escolha dos jogadores está fazendo sentido com o esquema do técnico, que para mim, ele tem a convicção dele, ele tem o sistema de jogo que ele consegue trabalhar melhor, mas os jogadores, o elenco que ele tem que estar a serviço do esquema, e não o esquema a serviço dos jogadores, no pensamento do Paulo Souza. Eu já acho que o esquema tem que acomodar os jogadores. Pode falar, perdão. Não, você acha que tem que ser o contrário, que os jogadores que tem o esquema que tem que ser acomodado ao que você tem de jogadores? Com certeza, o esquema ele não pode deturpar o que os jogadores têm de melhor. Voltando naquela questão lá dele utilizar alguns jogadores sem característica para jogar na extremidade da segunda linha, que não é exatamente a função de ala. O Everton Ribeiro sempre funcionou melhor da direita para dentro, armando o time como um meia. Se você jogar ele para a esquerda, ele vai ficar longe do setor de criação, ele vai ter que ir para a linha de fundo o tempo todo. Ele nunca fez isso. O Marinho, numa característica diferente, mas sempre foi um cara que cortava para o meio e chutava, de muita velocidade. Botar ele na esquerda, ele vai ter que atacar a linha de fundo sempre. Então vai tirar, vai prejudicar esses jogadores. Então, assim, você não pode criticar a ideia. Você pode criticar as escolhas pontuais que ele está fazendo. O Paulo Souza, no caso. Mas uma coisa que eu vejo, assim, é que mesmo no 4-4-2 a gente teria muita dificuldade. Porque, por exemplo, a gente tem um problema no lateral direito. A gente tem o Mateuzinho, que tem jogo que vai muito bem, tem jogo que não vai. O Isla não tem mais condições, o Rodinei não tem mais condições. Então, no 4-4-2, eu também teria que ter um lateral direito. O próprio Felipe Luiz, como lateral esquerdo, ele vinha com mais dificuldade por conta da idade. Ele já tá, vamos combinar que 2019 para cá já se passaram quase 4 anos. Né? Então, ele não é o mesmo jogador. Normal também. Volante. Normal. Volante. O Arão está numa fase muito ruim, que não é diferente do Arão de 2019. E hoje o Andréas não está conseguindo performar. E aí a gente tem o João Gomes, que é o menino da base, está muito bem. O Thiago Maia está ainda também voltando a ter ritmo, que é outro problema que o Flamengo tem muito coisa de lesão, né? A gente, por exemplo, você falou do Léo Pereira, ele colocou o Léo Pereira porque não tinha mais ninguém. Os nossos zagueiros estavam todos no departamento médico. Então a gente está com muito problema. O Arão tá jogando como zagueiro, porque a gente começou com todos esses reforços, a gente tinha 9 zagueiros. 9. O Noga foi emprestado, o Cleiton não está sendo utilizado, está na base agora, que foi né, foi relacionado. E tínhamos 5 no DM. 5. Então a gente estava numa situação sem zagueiro. Então eu fico pensando se de repente o problema do nosso do esquema não é o esquema em si, e sim a falta de jogadores que o elenco tem, que a gente tem deficiências e precisa de reforços. O que você acha dessa questão?
Eu concordo, eu acho que precisa de reforços, principalmente quando você tem essa falta no elenco, quando tem muitos jogadores ao mesmo tempo da mesma posição no departamento médico, mas não é toda hora que a janela está aberta. Tem que se estudar muito bem o mercado para poder trazer esses caras. Então, talvez ter um plano B, uma alternativa de jogo para poder acomodar os caras que você já tem, seja melhor do que você insistir numa ideia de jogo que você tem, mas que você sabe que aqueles caras que estão disponíveis não encaixam. Aí já é uma insistência numa coisa que você talvez não saiba ainda que vai dar errado, que não vai dar certo, mas que tende a dar errado. Porque se você tem o Léo Pereira, que já é criticado numa linha de 2 mesmo, você colocar ele para acumular função de zagueiro com bola, lateral sem bola. Você tem jogadores que são mais lentos, mais velhos, para poder fazer funções que demandam você ter mais vitalidade, tende a dar errado. Se você tem esse tipo de jogador, ele tem que jogar um pouco mais protegido. Não dá para querer ser proativo o tempo todo. Mas aí vai cair num outro problema do torcedor do rubro-negro em média, né? Ah, mas esse time ele tem que jogar ofensivamente, ele não pode ficar esperando o adversário, tem um elenco muito forte, não pode jogar para trás de uma forma covarde. Então, assim, o torcedor ele sempre vai ter alguma coisa para reclamar. Mas se ele for minucioso na análise, se ele observar as peças que tem, que o técnico está tentando extrair o melhor do material humano que ele tem em campo, ele vai conseguir ser compreensivo, mesmo que não seja o ideal. Você acha que, então, hoje, com o elenco, seria um time mais reativo do Flamengo para fazer isso? Não. Qual seria o esquema hoje? Você acha que se encaixaria mais no Flamengo? Não, numa linha defensiva, eu acho que uma linha mais fixa seria melhor. Talvez não uma linha de 3, uma linha com 4 mesmo. 4 lá atrás. Não, com 4 atrás. Eu escalaria realmente o Mateuzinho, eu acho que é o melhor lateral direito que o Flamengo tem. Já vem pedindo passagem há algum tempo. E tá machucado, é o problema, né? Lesão é algo que realmente não dá pra gente controlar. Porque o Rodinei, ele é péssimo defensivamente, né? Sim, o Flamengo tem esse problema, ele tem esse problema no elenco. Então talvez seja a hora de você olhar para a base, ver se tem algum jogador ali, que nem sempre um time só por ser rico, por ter condição de contratar, vai ter o mercado à disposição o tempo todo para trazer jogador lá. Às vezes é melhor olhar para a base. Eu trabalho com transmissões também, Simone, de partidas, inclusive, da base. O Flamengo tem muitos jogadores talentosos na base, tanto no Sub-17 como no Sub-20. Eu conversando assim com alguns amigos assim que são rubro-negros, eles falam, mas o Flamengo ele olha para a base, assim, quando precisa para composição de elenco, mas os jogadores assim mais importantes, para posições pontuais, o Flamengo revela para vender, para fazer dinheiro. Tem se eu não me engano, é o camisa 10 do Sub-17, o Vitor Hugo. Ele fez um excelente Campeonato Brasileiro Sub-17, ou Copa do Brasil, uma das 2 competições. Teve um jogo que ele chegou a marcar 4 gols. Tem o Daniel Cabral, é um ótimo volante que a gente não está aproveitando, por exemplo, que poderia Daniel Cabral também, muito bom jogador, muito bom jogador. Ele é do Sub-20, né? O Daniel Cabral, camisa 5. Passador, bate falta, chuta de fora da área. Muito, excelente, muito bom mesmo. Eu não consigo entender por que a gente precisa de volante e não só o Daniel Cabral. Pois então, às vezes é mais pela grife, é mais para poder fazer a alegria do torcedor que gosta de ver contratação. O torcedor fica mais feliz quando faz uma contratação de peso do que quando sobe um menino da base que ele, de repente, não está acompanhando tanto assim na base. Então, assim, se o mercado não está à disposição, se o Flamengo tem um elenco inchado, e vários jogadores da mesma posição estão machucados, qual é a solução? É a base, não tem o que fazer. Assim como o próprio Mateuzinho hoje é do time profissional e veio da base, o Mateuzinho está machucado. O Rodinei e o Isla não encaixam naquela posição com a demanda que o Flamengo tem hoje. Vai na base. Vai na base e traz um jogador que você acha que dá para cumprir ali aquele papel. Porque começar a fazer muito improviso também não dá. Curto prazo tende a dar errado. O técnico que usou mais a base foi o Domenech. Até pela necessidade, mas depois ele realmente manteve. Depois disso, eu acho que o Paulo Souza é quem mais está usando, porque usando o Lázaro, o Matheus França tem entrado, o Hugo passou do Diego Alves, né? Na preferência ali, né? Agora o Santos chegou, enfim, ele vai perder espaço. Mas ele teve oportunidade que ele não tinha tido, desde aquele erro lá contra o São Paulo. O Mateuzinho está se firmando como o próprio titular. João Gomes no meio campo. O João Gomes é titular hoje, então acho que depois do Domenech, que realmente usava muito a base, acho que foi o técnico que conseguiu usar mais. Mas eu acho que dá para a gente, porque a gente só tem
só tem janela agora no meio do ano. E aí, vai ficar sem essas, né? Eu acho que tem que começar a usar. Mas uma outra coisa que eu queria falar contigo, essa história de técnico retranqueiro, que usar 3 zagueiros é um time retranqueiro. O que você acha disso? É uma das maiores mentiras do futebol, né? Porque o sistema com 3 zagueiros ele foi criado para te fazer ficar mais ofensivo, ter uma peça a mais para poder Era, atacar. né? Porque quando ele surge, é quando surgem as duplas de ataque. O pensamento foi: se eu tenho 2 atacantes, eu não preciso marcar com 4. Eu vou usar uma peça mais na frente e vou marcar com 3. Eu já tenho superioridade, são 3 contra 2. E isso quando surge, os primeiros sistemas com 3 zagueiros. Hoje em dia a lógica é a mesma, você tem uma peça a mais à frente. E ainda assim, os 3 zagueiros eles têm que ter uma boa participação ofensiva também. Eles são os primeiros armadores do seu time. Então, assim, há um preconceito muito grande no Brasil, porque em um outro momento, quando o jogo era mais de encaixe individual do que por setor, as marcações, né, o momento defensivo, muita gente começou a denominar, né, os técnicos que jogavam com esse tipo de sistema como retranqueiros. Então, assim, é difícil você tirar isso do torcedor que viveu aquele momento. Quem, de repente, acompanha mais futebol europeu, que vê muitas equipes jogarem com 3 zagueiros, acompanha o futebol de seleções. Inclusive, eu gosto sempre de comparar o sistema que o Tite usa com o sistema que o Paulo Sousa usa. As fases ofensivas e defensivas são as mesmas, mas ninguém diz que o Brasil joga com 3 zagueiros. O Brasil joga numa variação para 3 defensores no momento ofensivo, com o Danilo ficando como um lateral mais base ao lado do Thiago Silva e do Marquinhos. É a mesma coisa que o Paulo Sousa faz segurando o Felipe Luiz. Mas no momento defensivo, é linha de 4. Ninguém diz que o Rafinha da seleção brasileira joga como ala pela direita. Por que o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, quem jogar na área esquerda são alas? E muitas vezes, quando o Flamengo jogava num 4-4-2, na verdade, na fase ofensiva, o Arão afundava entre os 2 zagueiros, fazendo basicamente como se fosse um terceiro zagueiro para fazer a saída de bola também. Muitas vezes isso aconteceu no 4-4-2 do Flamengo. E quando o Rogério Ceni era técnico, também fazia esse mesmo papel com o Felipe Luiz. O Arão ficava ali em dupla. Sim. Eu não me lembro se era o Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio estava machucado, para variar. Sempre. Mas acho que era o Gustavo Henrique que ficava ali em dupla com o Arão. Aí, no momento defensivo, o Gustavo Henrique ficava com esse último homem, o Arão pela direita e o Felipe pela esquerda. Então é só, na verdade... E outra, não faz sentido, porque, vamos lá, se você defende com 4 e você ataca com 3 na última linha, isso quer dizer que você está liberando mais um defensor para atacar. Então, qual é o sentido de dizer que isso é mais retranqueiro? Você não está... Ao contrário, você não está protegendo um pouco menos, talvez. E aí eu acho até essa questão da nossa defesa que eu queria emendar contigo, que a gente tem tido algumas dificuldades defensivas, umas por questões de erros técnicos, porque, por exemplo, o último gol que o Flamengo levou, o Rodinei estava olhando a bola. Né? Por isso que eu tenho muita preocupação do Rodinei numa linha defensiva de 4. Acho que ele, como ala, até mais liberado, até ajuda mais, mas ele como um lateral, pelo amor de Deus. E é uma outra questão que eu acho que existe um espaçamento da primeira linha defensiva com a segunda linha. E eu não sei, eu queria ver contigo se tu teve essa mesma análise. Eu acho que ele faz uma marcação mista nessa segunda linha. Na primeira linha, ela é mais sustentada por zona. Mas na segunda linha, você vê que fica meio bagunçado, porque eles ficam dando o bote. Então, acho que eles meio que fazem uma marcação de encaixe misturada com uma por zona. Obviamente que eles não é aquela marcação dos anos 90 individual, não é isso. Mas é uma marcação mais mista nessa segunda linha que acaba, talvez, criando uns espaços. O que você acha disso? Eu acho até que é por conta da ausência de um jogador de mais pegada na marcação no meio-campo, né? Todos os volantes que o Flamengo tem uma virtude um pouco mais ofensiva. Até o próprio Willian, que se tornou primeiro volante com o Jorge Jesus, ele era um segundo homem, ele era aquele box-to-box que entrava na área o tempo todo, sabe? Ser aquele elemento de surpresa. Mais ou menos o que o Paulinho foi durante muito tempo no Corinthians, na seleção. Era aquela característica do Arão. Com o tempo, os jogadores foram saindo, o Cuejar, né? O Flamengo negociou o Cuejar, o Arão foi recuado para primeiro homem. Mas tanto o Arão, como o Gerson, como o Andréas hoje, o João Gomes, são todos segundos homens de meio campo. Então falta ali um cara para jogar por trás deles. Por isso que fica esse espaçamento grande. E esses jogadores, eles aprenderam, foram formados na base a fazer esse primeiro bote. Porque sempre vão ter um jogador ali para recompor. Se os dois derem o bote juntos, só fica a zaga atrás. Então, por mais que você tenha 3 zagueiros, um vai dar o bote, os outros 2 vão ficar com os espaços pelos lados. E até por isso eu acho que a visão do brasileiro hoje de um sistema com 3 zagueiros ser mais defensivo em relação
a uma linha de 4, é porque nós aprendemos que os dois laterais têm que ser ofensivos, eles não têm que ficar marcando atrás, e tem que atacar ao mesmo tempo. Então, quando você tem 4 e 2 laterais subindo, na verdade, você tem 2 e muitos espaços pelos lados. Quando você tem 3 zagueiros, você tem uma peça mais fixa. Você tem, no lugar de ter 2 zagueiros, você tem 3 mais fixos. Só que não é assim para funcionar, né? Na verdade, o avanço do lateral ele tem que ser alternado. Hoje em dia, tem os laterais jogando mais por dentro também, em vários clubes na Europa também. O Luiz jogava por dentro, como lateral. O Felipe Luiz, né? Sim. Foi por dentro. Jogava por dentro, ele apoiava mais por dentro, porque ele tem essa qualidade, essa leitura de jogo para fazer isso. Por quê? Porque no momento sem bola, eles não vão depender de um volante para poder cobrir as costas deles. Eles mesmos vão estar próximos ali para poder recompor a linha de 4 depois. Não vão ter que sair de uma linha de fundo até a outra para fazer isso. Então, a nossa cultura ela tem que mudar e perceber que aquele futebol, aquele estereótipo de jogador, de posição que a gente tem, lá de quando a gente aprendeu, sei lá, dos anos 2000, dos anos 90, isso está mudando. A gente tem que começar a formar na base jogadores mais completos. Principalmente a posição de lateral, nunca o lateral vai ser o melhor atacando e o melhor defendendo. Nunca ele vai atacar e defender com a mesma eficiência. Se ele for muito bom na defesa, vai ter alguma limitação ofensiva. Os melhores laterais da história do futebol tinham essa limitação. Felipe Lan era excelente defendendo. Atacando nem tanto. Ele não tinha uma finalização muito boa. Ele cruzava muito bem para a área. Tem uma visão de jogo, a qualidade no passe incrível. Para chutar para o gol, ele já não era tão bom. Fez pouquíssimos gols na carreira. Por exemplo, é um ótimo atacando, mas defendendo atacando é um avião, defendendo já nem tanto. Então, são muito poucos que conseguem ser tão bons quanto nas duas funções. Então, acho que a gente precisa realmente formar jogadores com mais completos e com outras virtudes, com outros estereótipos, um pouco mais diferentes. É difícil. Acho que essa posição lateral é uma posição que a gente teve tantos bons no Brasil e a gente está com uma safra bem complicada. Você vê na seleção brasileira, acho que é o problema da seleção brasileira, para mim, hoje, são as laterais. A gente não tem tanto no mercado, né? É difícil. Principalmente a direita, né? A esquerda a gente ainda tem alguns... Tipo, dá para escolher, né? O Alexandro vai para a Copa. Não é o meu preferido. Eu gosto mais do Alex Telles, eu gosto muito do Arana, o Renan Lodge também é bom jogador. A gente está abrindo mão do Marcelo por uma questão de idade, do Felipe Luiz também, mas são jogadores que poderiam estar na seleção até hoje. Na direita, cara, vai o que tem. A gente vai para a Copa do Mundo com o Daniel Alves com, sei lá, 38, 39 anos. E o Danilo provavelmente é o titular e também é um jogador um pouco mais limitado. Mas que é muito obediente taticamente. Ele segura bem ali de terceiro zagueiro também. O Tite gosta disso, né? Aliás, eu acho que na última Copa, se tivesse colocado o Felipe Luiz, a gente não tinha sido desclassificado, mas tudo bem. Tem um dos gols sai nas costas do Marcelo, né? E ali o técnico da Bélgica, inclusive, foi muito inteligente, porque ele puxa o Lukaku para aquela posição, justamente porque ele sabe que o Marcelo vai subir. Vai subir demais. E o Lukaku, ele é um centroavante, ele não é um ponta. Então, o zagueiro que está marcando e que está com aquela visão de que eu tenho que marcar o Lukaku, vai sair da posição e vai tentar cobrir ali a lateral, onde o Lukaku está ocupando. Vai ficar o buraco ali. Foi ali que o De Bruyne fez o segundo gol. Então, e falando isso, para mim, por exemplo, eu prefiro o Felipe Luiz de terceiro zagueiro do que como lateral esquerdo hoje. Sim, eu também. Hoje. Uhum. Porque a gente, por exemplo, no ano passado a gente levou muito gol com bola nas costas do Felipe Luiz. Muita. E é um jogador que eu não quero abrir mão. Porque é um jogador muito inteligente que muda um jogo, ele pensa, ele percebe o que está acontecendo em campo e muda ali, ele sabe os movimentos, ele sabe os atalhos. Eu acho que a gente não pode abrir mão do Felipe Luiz hoje. É quase um segundo treinador, né, dentro de campo. Muito bom, entendeu? Mas eu acho que ele tá numa idade que eu tenho uma visão de que o lateral precisa ter muita potência física para ficar subindo e voltando, mais do que qualquer outro jogador, o lateral. Você acabou de falar, ele tem que ir lá atrás defender para a gente subir, para apoiar, então ele tem que estar o tempo inteiro. E aí eu acho que quando você vai ficando com mais idade, fica mais complicado fazer isso. E aí ele, como zagueiro, eu acho que ele se encontrou. Eu tenho gostado muito das partidas do Felipe Luiz como zagueiro, tenho sentido muita segurança. Então isso eu gostei muito. E aí que tá, eu acho que um esquema, ele vai favorecer alguns jogadores e vai desfavorecer outros, né? Então, por exemplo, eu acho que já favorece o Davi Luiz, favorece o Felipe Luiz, já talvez não ajude tanto o Bruno Henrique, por exemplo, que ele, apesar de que é uma outra coisa que eu quero perguntar de ti. O Bruno Henrique, ele ficava muito longe do Gabigol, jogando, você até falou que não é como um ala, né? Mas, enfim, jogando aberto nessa linha aqui, né? Sim. Fazendo um ponta esquerdo, digamos assim.
E ele começou a ficar muito longe do Gabigol. E esses dois, eles jogam, assim, como... Eles já têm uma sincronização, Entrosamento. um entrosamento muito importante. Então, o que a gente reclamou muito é dessa distância, e aí a gente acabava diminuindo muito nosso potencial no ataque. No último jogo, eu vi o Bruno Henrique na mesma posição, né, no campo, quando você faz o campinho, ele continuou lá pela esquerda, mas ele movimentou muito mais. E aí, se movimentando, ele conseguia se aproximar do Gabigol. E já jogou bem melhor, obviamente, que, de novo, né, porque o flamenguista não tem um dia de calma, de tranquilidade, de paz, ele se machucou, enfim, tá com problema no joelho. Mas, enfim, ele começou a se movimentar mais, que era o que a gente pedia. Então, de repente, eu não sei se o que existe também, na minha visão, é um pouco de entender o que tem que fazer, sair da zona de conforto e entender um pouco, entender que você não precisa ficar lá parado, lá do lado de campo. Você pode trocar. E isso o Lázaro tinha dado muito certo, porque ele estava o tempo inteiro trocando com o Arrasca. Os dois estavam muito bem sintonizados nisso. Eu acho que o Henrique começou a entender essa dinâmica e fazer essa troca. Não sei se você conseguiu assistir esse último jogo do Flamengo na Liberta. Você achou que o Bruno Henrique estava mais livre e que é possível você, por exemplo, mudar a forma de jogar sem mudar necessariamente o esquema em alguns momentos? Às vezes é só um tempo que demora um pouco mais para os jogadores assimilarem a ideia e entenderem que o jogo posicional ele não é mesmo que estático. Os jogadores vão ter certo momento que eles vão ter uma liberdade de movimentação maior, geralmente no terço final, né? Esses jogadores eles ficam mais abertos, dando amplitude, eles têm uma função de chamar a atenção da defesa, abrir a defesa e gerar espaço por dentro. Exato. Se você tem um Bruno Henrique muito colado pelo lado, o lateral vai ficar atento a ele, o lateral direito que estiver marcando ele vai ficar atento. O lateral ele vai ficar mais longe da zaga. Olha o buraco que se abre por esse lado. Sim. Então, alguém tem que estar ali para infiltrar naquele espaço. Se não for o Bruno Henrique, tem que ser outro. Se alguém for trocar com o Bruno Henrique para ele infiltrar, alguém tem que ficar naquela amplitude. Então, é um jogo de xadrez. Você arruma as suas peças para desajustar, desarrumar as peças do adversário. E aí você falou a palavrinha que virou palavrão aqui no Brasil. Jogo posicional. Desde o Dome que resolveram demonizar tanto que eu acho que o Paulo Souza joga um jogo posicional, mas ele não fala. Você fala em atacar os espaços e não sei o quê, porque se você falar em jogo posicional é o novo Domenech Torrent, é não sei o quê, e não dá certo. E eu lembro que na época do Dome tinha gente que falava assim, não, eles estão menos posicionais hoje, por isso que está jogando melhor. Uhum. É um problema. O que você acha do jogo posicional e o que você acha do jogo posicional do Paulo Souza? Cara, eu adoro o jogo posicional, mas eu entendo a resistência do brasileiro em não ter muita paciência para ele, porque ele tem uma série de complexidades. Tem vídeo no Pautas Táticas falando sobre isso. Demanda muito tempo. E no Brasil, tudo que a gente não tem é tempo para poder trabalhar ideias novas com um elenco que não está acostumado a isso. Por que o flamenguista adorou o Jorge Jesus? Porque ele dava uma liberdade, mas era uma liberdade coordenada. Os movimentos eram ensaiados. Sim. O desenho não era tão simétrico, como o jogo posicional, ele quase que pede parece isso, implora por isso. O jogo do Guardiola parece um baile, vai todo mundo junto pro... Né? Sim, mas você vê que os movimentos eles são tão automatizados que às vezes os jogadores nem se olham, eles se conectam no olhar, porque eles sabem o que cada um vai fazer, tem que fazer, porque aquilo é muito ensaiado, é muita repetição. É muita repetição. Aqui no Brasil a gente não tem tempo para isso. Um campeonato estadual que o Flamengo perdeu, mesmo sendo soberano no Rio de Janeiro, já gerou todo aquele burburinho. O Paulo Souza tem que sair, se não ganhar o Carioca, vai ganhar o quê? Cara, o momento de fazer besteira é no campeonato estadual, é o laboratório. Ainda mais um técnico que nunca trabalhou no Brasil, que está conhecendo os jogadores pela primeira vez, então ele vai testar, vai errar, vai acertar. E se tiver que abrir mão de uma ideia de jogo para colocar outra, vai fazer. Agora, se o Flamengo contrata o Paulo Souza, que sempre trabalhou desse jeito, em todas as equipes que ele trabalhou, na Fiorentina, na seleção polonesa, e não quer que ele faça isso, então contratou a pessoa errada. Sabe? Né? Você não contrata se você tem um sushi bar, não contrata um churrasqueiro para que ele faça sushi. Você contrata um cara que faz sushi. É isso. É uma coisa que eu percebo assim. Eu não sei se eu acho que é amadorismo na hora de contratar. Porque eles não analisam como é que o técnico joga. Porque se a gente sabe, eu não tenho problema nenhum. Eu até gosto muito do jogo posicional, só que realmente existe essa dificuldade e essa coisa do jogador de não querer sair da zona de conforto.
E quando eu falo não sair da zona de conforto, não é não treinar, porque, mas ele só está treinando em um período, então qual é a zona de conforto que eles estão saindo? Não é isso, eu não acho que os jogadores estão com preguiça de jogar, de treinar, não é isso. A preguiça, entre aspas, não é bem preguiça, essa coisa de não querer fazer algo novo, achar que não tem como, que não vai acertar fazer uma coisa nova. Porque para você mudar a sua forma de trabalhar, você precisa sair da sua zona de conforto. E o jogador brasileiro tem muita dificuldade de sair da zona de conforto. Muito jogador vai para lá, que aqui é um craque, chega lá e não dá certo. Por quê? Porque tem que sair, lá que eu digo na Europa, porque tem que sair da zona de conforto. Só que eu penso assim, a gente não quer mudar o patamar do futebol brasileiro? A gente não quer mudança, a gente não quer sair da mesmice? Se a gente quer sair da mesmice, a gente tem que dar instrumentos para que se saia da mesmice. E quando eu falo instrumento, não é só estrutura física, é tempo de trabalho, né? É você saber que tem um trabalho. Porque assim, ou você não sabe o que você está fazendo, você não confia em quem você trouxe, então por que trouxe? Ou você dá o tempo para ele trabalhar. Mas aí a gente está no quarto técnico em 3 anos. Pois é, porque aqui os nossos dirigentes, eles contratam o treinador pelo currículo, pelo que ele já ganhou, e não pela forma de jogo. A gente vê um Santos agora pela nacionalidade, hein? E agora pela nacionalidade, que tinha que ser português. Tem que ser português, tem que ser argentino, não pode ser brasileiro, porque brasileiro não presta. Já teve a fase dos interinos serem efetivados. Não. Os técnicos mais vitoriosos, eles estão obsoletos, então agora o negócio é efetivar interino, que é o que está dando certo. Deu certo lá no Grêmio com Roger Machado, enfim. E Barbieri, vários outros aí. O próprio Barbieri no Flamengo, o próprio Carille, que eu ia usar como exemplo agora. A gente vê, o maior exemplo de falta de convicção em ideia de jogo que você quer é o Santos sair de um Fernando Diniz para um Fábio Carille, com o mesmo elenco, e querer que funcione. Cara, a forma de jogo que o Fernando Diniz trabalhou e se notabilizou lá atrás no Osasco foi de fazer um time modesto tocar a bola, ser ofensivo e tal. Aí ele vai para um time grande, ele não pode fazer isso, porque ele está sempre pressionado pelo resultado. Então o que ele começa a fazer? Pensar em proteger o próprio emprego, em se defender um pouco mais e jogar para não perder. Por que tem uma exaltação tão grande quando a gente vê um jogo como foi de domingo, Manchester City e Liverpool? Porque são dois times que pensam em atacar. Os dois times querem ganhar o jogo. Não tem um time ali se preocupando só em não perder ou perder de pouco. Por mais que, por exemplo, um jogo Manchester City Atlético de Madrid, que foi as antíteses, né, se enfrentando. Foi o contrário. Um se defendendo. Parecia o contrário. Parecia que o Atlético de Madrid era Manchester era Atlético de Madrid. Não, o dessa semana, né, no caso. O que foi 0x0. O de semana passada, o Simeone colocou 2 linhas de 5. Sim. Mas nesse aqui parece que foi o oposto. Eu vou chegar lá. O Simeone colocou 2 linhas de 5 para não deixar o City jogar. O próprio Guardiola, no momento do sorteio, ele fala isso. Eles são o que são e não te deixam ser quem você é. Como ele descreveu o Simeone. Verdade, muito verdade. Porque isso tem dificuldade. Aplica a maior parte dos times brasileiros quando jogam, assim, por exemplo, no Campeonato Carioca, só o que aconteceu, o Flamengo, todo time que ele enfrenta, coloca um caminhão atrás e sabe que esse é o grande problema do Flamengo. Tem que abrir um ferrolho por jogo. Quando você é um time mais técnico e o adversário entende que ele não tem condição de bater de frente com você, ele vai se fechar. Porque se ele quiser ser corajoso e olhar no teu olho, ele vai ceder espaço e vai acabar perdendo. Porque aí quem é melhor? A qualidade técnica que vai decidir. Aí o Flamengo, um dos melhores times do Brasil, contra um Madureira, um Boa Vista, Volta Redonda. O resolveu se abrir e ferrou. Pois é, então não dá pra gente cobrar coragem de quem tem menos material humano. Lá eles são a elite da elite da elite. Eles têm condições de poder se enfrentar em pé de igualdade. Aqui, muitas vezes, no nosso futebol desnivelado, por N razões, muitas delas financeiras, alguns times preferem se defender. O Palmeiras tem... Desculpa, Tite, vai terminar. Não, pode falar. O Atlético de Madrid é um exemplo de um time que é uma terceira força, então ele meio que criou historicamente essa coisa de se fechar, porque ele não tem a mesma... Agora tudo bem, o Barcelona está meio falido, mas ele não tem o mesmo dinheiro do Real Madrid e Barcelona, ele sempre era a terceira força, então a chance que ele tinha realmente era se fechando e indo no contra-ataque, né? Pois é, e entra naquela questão também de respeitar as características dos jogadores que você tem, porque não é só você ter um time caro que você tem que ser proativo, que você tem que ser ofensivo. Eu ia, inclusive, dar o exemplo do Palmeiras do Abel, que muita gente criticava muito o Abel. Ele não tem repertório ofensivo, ele é muito retranqueiro. Cara, mas se você for olhar as peças do Palmeiras, perdão, quais são os melhores jogadores que o Palmeiras tem? Você vai citar várias peças defensivas, Gustavo Gomes, Danilo, que é volante,
o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil, e você vai citar 2 atacantes, além do Rafael Veiga, né, que é um meio-campista de ligação, mas também é um meio-atacante, mas você vai citar 2 atacantes que são de velocidade, Dudu e Rony. Então, como você extrai o melhor disso? Se defende e contra-ataca, dá campo para esses caras correrem. Pô. Então, ele está extraindo o melhor do elenco dele. Só que tá, né? O que acontece? Tem a coisa do técnico extrair o melhor do elenco, mas tem também do técnico montar o elenco. Porque, Sim. Vamos lá, o Rony veio, porque é um time, é um jogador com velocidade, e o Palmeiras percebeu que precisava de um jogador com essas características. O que eu acho é que, assim, o Flamengo não teve essa análise de eu estou trazendo esse técnico joga de forma X. Então, eu vou precisar de peças para jogar desta forma que o técnico necessita. Porque, na verdade, eu não consigo ver, a não ser que seja realmente nem um time retranqueiro, porque vamos lá, qual é o jogador de velocidade que a gente tem? O Bruno Henrique. Marinho. E agora tem o Marinho. Sim. Vitinho, né? Mas... Né? Vitinho não é muito de velocidade, ele é habilidoso, mas não é um velocista. Ele é um ponta, né? É um jogador de lado de campo também. Mas sabe que ele tem sido aproveitado e jogando melhor quando ele joga pelo meio do que como ponta. Pode prestar atenção. Geralmente, quando colocam ele mais pelo meio, ele tem... Porque ele não tem essa velocidade toda. Então, a gente tem o Michael, que venderam. Então, assim, eu acho que o que falta do Flamengo também é um pouco da diretoria analisar. Eu vou ter tal técnico e dar as peças que o técnico pede ou que ele precisa para jogar dessa forma. Eu acho que falta alguém ali com entendimento de futebol mesmo. Eu acho que ou escolher o técnico compatível com o elenco que você tem. Mas para isso você precisa entender de futebol. Sim. É o mínimo, né? Para você ser um dirigente e montar um elenco, você tem que entender. Entendeu? Eu acho que assim, o Braz, ele é muito bom para negócio. Ele é bom de negócio. Você vê que ele é bom de negócio. Mas ele precisa de alguém ali que entenda de futebol. Ou ele precisa fazer o que o técnico quer. Se ele não entende, fala assim, o que é que você precisa? Você precisa disso? Tá bom. Só que as peças que o técnico pediu não vieram. Só o Santos. Foi o único pedido do técnico que veio. Até agora, né? Vamos ver com a abertura da próxima janela. É porque, assim, o Flamengo contratou um técnico que é claramente incompatível com as principais peças ali que fizeram história e que é muito difícil de barrar. Por exemplo, o Pedro, em certo momento, estava pedindo passagem, mas como vai tirar o Gabigol do time? Ou vai jogar os dois juntos? O Paulo Souza tentou colocar os dois juntos ali, mas aí vai tirar a vaga de um Everton Ribeiro, de um Arrascaeta ou de um Bruno Henrique, porque não vai acomodar 5 atacantes no jogo de posição. Acomode todo mundo assim? Não vai ter como. As peças não vão se encaixar, não vão se encaixar. Não tem como. É diferente de quando o Abel falou que não tinha 3 lados esquerdos para escalar Bruno Henrique, Arrascaeta e Vitinho juntos. E aí o Jorge Jesus foi lá. É diferente, é totalmente diferente, não é a mesma coisa. Então, assim, tem muita gente que fala, tem muita gente que usa o exemplo do Zagallo de 70. A gente está em 2022. Ele colocou 5 camisa 10 para jogar junto. Gente, as peças têm que se encaixar dentro das características que as posições que eles vão ser escalados demandam. Então, não adianta você empilhar 5 atacantes no time e, eles são os melhores, eles têm que jogar. A obrigação do técnico é fazer todo mundo jogar. A obrigação do técnico é montar um plano de jogo onde ele consiga extrair o melhor das peças. Se ele não tem as peças para esse plano de jogo, você contratou o técnico errado ou você não está dando condições para esse técnico trabalhar da forma que ele acredita ser a melhor. O que eu vejo hoje é que não existe um esquema hoje para o Flamengo que a gente consiga ter boas peças em todas as posições. Não vai ter. Não vai ter. Ou a gente vai perder o elenco do Flamengo hoje ele é desequilibrado em alguns setores. Por exemplo, a gente tem 2 centroavantes muito bons, Pedro e Gabigol. Gabigol nem acho que é um centroavante, mas tudo bem. Tem 2 centroavantes muito bons. Tem o Bruno Henrique, que é meio centroavante, meio ponta, assim, também. Mais para ponta. Beleza. Meias, a gente tem o Arrasca e o Everton Ribeiro. A gente não tem mais Que também não são aqueles meias clássicos, igual o Diego, aquele camisa 10. Eles são meias que partem mais dos lados. Isso. Exatamente, pelo lado de campo. A gente não tem um camisa... Aliás, mas camisa 10 é difícil hoje também. É outra posiçãozinha difícil, esse engante aí. É uma 10. Posição que está em extinção, né? Com o futebol moderno está em extinção. Porque você vai precisar de um comprometimento de defender também com mais gente. E, geralmente, esse camisa 10, ele vai ficar junto ali do 9 para não precisar marcar ou só marcar pressão no campo de ataque. Ele não vai fazer essa recomposição. Ou seja, são 2 peças a menos para marcar.
E às vezes você precisa acomodar um pontinho ali também que é um pouco mais preguiçoso e não marca, abrir um outro cara ali no meio campo, aí você ficar com 3, 4 jogadores sem marcar não dá. No futebol atual é suicídio. Por isso que tá acabando o 10, né? Na camisa 10 tá acabando. Então é isso, a gente não tem. E aí, volantes, a gente tem o João Gomes só, que tá bem, o Thiago Maia não tá bem. Então, acho que o Flamengo precisa, não tem jeito, não tem esquema pro Flamengo hoje, na minha visão. Não tem esquema. Tende a haver uma reformulação do elenco. Você tem que ter, primeiro, convicção. É o Paulo Souza, é o cara que vai te dar a longo prazo esse trabalho? Vamos supor que sim. Então, Paulo Souza, vamos sentar aqui com a diretoria. Do que você está precisando? Quais são as peças que você quer se livrar, negociar, que não vão ser úteis para você dentro do teu padrão de jogo? São essas. Então, essas posições são as posições carentes. Quais são as características de jogadores dessas posições que você quer? Pega um scout, um setor de inteligência, alguém para mapear esses jogadores no mercado ou pedir as indicações do próprio Paulo Souza. Que no mercado interno isso vai ser difícil. Ele vai ter que pedir mais jogadores que ele conhece no mercado internacional, que vão ser mais caros, que vai ser mais trabalhoso para trazer, porque eles não perdem jogadores para o nosso mercado normalmente. Então, assim, tem que ter alguém por trás do Paulo Souza para poder municiar ele com as peças que ele pretende. Se entender que ele é o cara certo para isso. Se entender que não, tá perdendo tempo mantendo ele no cargo, traz um técnico que você acha que é o cara certo, com o padrão de jogo, e encaixando com as ideias que você pensa, que você idealiza, que são as melhores para o seu time. Aliás, não deveria ter trazido. Se não acha que ele é o cara, então não devia ter trazido. Vai lá, vai pagar multa e tudo mais. Esse é o problema, entendeu? Ela você ficou um mês sonhando com o Jorge Jesus, trouxe um cara errado. Trouxe o cara errado, que você não queria que fosse ele. Você pega, aí você traz um técnico, aí tá, você não faz o que ele precisa, não dá certo e ele vai embora. Ou então você traz as peças. Daqui a pouco você não tem certeza do que você quer, você manda embora, aí vem um outro, aí já é outra forma de trabalhar, porque não vai existir de 2 técnicos, podem até ter o mesmo esquema, podem ter características parecidas, mas cada um vai jogar de um jeito. Cada um vai ter seu jeito. Eu me incomodo muito com essa história. Não, devia ter deixado do jeito que estava, não mudar nada. Como é que não vai mudar nada? Se muda técnico. Todo técnico vai querer botar a impressão digital dele ali na montagem do time. Posso fazer uma pergunta para você, para ouvir a sua opinião sobre isso? Diga. Sobre o Jorge Jesus. Você acha que ele deveria realmente voltar, nem que seja para dar errado, para acabar com esse fantasma dele, né? Que todo técnico que vem tem aquele fantasma do Jorge Jesus, ou você prefere que ele não venha para não arranhar a imagem dele? Olha, eu sou muito polêmica em relação ao Jorge Jesus. Eu fiz, inclusive, uma postagem no meu Instagram dizendo que o Jorge Jesus não é maior que o Flamengo. Porque me incomoda demais essa história de tornar o Jorge Jesus maior que o Flamengo. Como se o Flamengo só pudesse dar certo se fosse com o Jorge Jesus. Eu acho o Jorge Jesus um ótimo técnico. Um ótimo técnico. Se amanhã o Paulo Souza sair e o Jorge Jesus estiver livre e quiser vir, tudo bem. Não acho que ele tenha que vir porque ele vai resolver todos os problemas do Flamengo magicamente, como tem gente que acha que vai resolver. Não vai. Não vai. A tendência, inclusive, é que não seja assim, né? Não seja. É isso que as pessoas condicionam, assim. A gente vai voltar a ganhar quando o Jorge Jesus chegar. A gente vai voltar a ganhar quando a gente resolver os nossos problemas. Quando a gente renovar quem a gente tem que renovar o elenco que a gente precisa renovar, quando a gente parar de ficar com briga interna de diretoria, quando a gente ajeitar o nosso departamento médico. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente precisa resolver, né? Que o Jorge Jesus pode, por mais que ele tenha essa visão mais de gestor, além de técnico, um pouco mais de gestor, mas não dá, ele não vai resolver sozinho. Então, é isso que eu não gosto, assim, dessa visão de que só resolve se o JJ chegar. E claro que eu não quero que o JJ venha, nem que seja para dar errado. Eu quero que se o JJ vier, eu sou Flamengo, seja para dar certo. Né? Não quero que o JJ venha para dar errado e as pessoas esqueçam do JJ. Por mais que eu acho que me incomoda, por exemplo, ele ter usado o Flamengo para se valorizar lá no Benfica. Isso ele fez. Ele saiu do Flamengo sem olhar para trás, assim, quando ele saiu, ele renovou e foi embora, não quis saber. Aí chegou lá, o Benfica estava numa fase horrorosa. Eu estava em Portugal, por acaso, nessa época. Eu falava com todo benfiquista, nenhum benfiquista gostava do JJ. Não é pelo fato de ter saído para ir para o Sporting, é porque ele realmente estava fazendo um trabalho ruim no Benfica, ninguém estava gostando do trabalho dele lá. E aí ele veio o Marcos Braz. E ele tem uma dose de egocêntrico, né? Ele é um pouco egocêntrico nas respostas e tal, então gera muita antipatia de quem acompanha mais de perto. E aí ele usou o Flamengo, o Braz estava lá para tentar trazer.
ele usou muito o Flamengo para se valorizar junto ao Benfica, entendeu? Eu não gostei disso, não gostei. Agora, tenho gratidão por 2019, acho um ótimo técnico. Se a gente tiver sem técnico, ele tem que vir. Eu só não acho que a gente tem que demitir um cara para poder trazer o Jorge Jesus. Eu acho que se tiver que demitir o Paulo Souza, porque não está dando certo, porque não sei o quê, aí tudo bem, demite o Paulo Souza e vê quem vem. E pode ser o Jorge Jesus. Agora, eu não gosto dessa ideia de que vamos demitir o Paulo Souza para trazer o Jorge Jesus. Aí não. Aí você está colocando o Jorge Jesus maior do que o Flamengo, isso eu não concordo, e a gente se queima no mercado. Porque, imagina, um técnico saber que ele vem e ele pode sair, porque a torcida só quer o JJ. Quem é que vai querer vir para o Flamengo? Qual o técnico bom que vai querer vir para o Flamengo desse jeito? Ninguém. Ninguém vai querer. E como eu disse, todos os técnicos que vierem, enquanto o Jorge Jesus não voltar, vão viver com a sombra dele. Então, enquanto esse elenco, a maior parte desse elenco ainda estiver lá, vai se ter aquela visão de que, não, com esse elenco o Jorge Jesus ganhou. Então, o cara tá subaproveitando as peças do Flamengo. Só que deixam de considerar que tá todo mundo 3 anos mais velho, que tá todo mundo jogando em contextos táticos diferentes, que mesmo se jogassem no mesmo contexto, quanto mais vencedor é um time jogando da mesma forma, mais propenso a ser estudado pelos adversários ele fica. Então são várias variáveis que o torcedor muitas vezes não pensa na hora de fazer essa análise. O próprio Jorge Jesus jogava no Benfica com um padrão totalmente diferente do que ele jogava no Flamengo. Ele jogava com 3 zagueiros no Benfica, por exemplo, antes de ser demitido. Exato. Quem acompanhou o trabalho dele no Benfica, viu. Exato. Não, e outra coisa, o futebol brasileiro mudou. Vamos lembrar que o Palmeiras era o Palmeiras do Mano Menezes e do Filipão, que mudou, né? No mesmo ano, em 2019. Que o Atlético Mineiro não tinha esse mecenas. O nosso adversário... O principal incomodante do Flamengo ali, né? Não teve mas quem ficou mais próximo ali no Campeonato Brasileiro foi o Santos do São Paulo. E assim, que tinha o São Paulo, mas o elenco não era lá essas coisas também não, o elenco do Santos. Sim. Então, gente, o futebol brasileiro mudou de patamar. Não é à toa que desde 2019 as finais têm sido de brasileiros na Libertadores. Cresceu muito desde 2019. Então, a gente não pode achar que a gente vai sobrar, mesmo que a gente voltasse no tempo, pegasse aquele 2019, trouxesse os jogadores com essa idade para cá, para ter esses adversários, não ia ser a mesma coisa. E as pessoas não entendem isso, né? Elas não entendem. Mas, enfim, eu acho assim, eu não estou dizendo que o Paulo Souza com certeza vai dar certo, mas eu acho que existe muita má vontade com ele. E com o esquema de 3 zagueiros, isso me incomoda, porque você está demonizando um esquema. E eu também me incomodo essas coisas de dizer que jogador só pode jogar de um jeito, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que o jogador tem que tentar, né? Tem que tentar jogar de outra forma também. Enfim. Mas aí... Eu acho assim... o jogador não pode ter um rótulo. Eu sou isso, eu jogo nessa posição. Mas o técnico tem que respeitar as características dele. Se fosse assim, por exemplo, o Guardiola, no começo da carreira do Messi, o Messi era ponta direita. Ele viu que a ponta direita limitava o Messi, porque fazia ele ser muito previsível o jogo dele. Ele falou, cara, você tem virtudes para jogar numa posição mais centralizada. Você vai ter mais campo para correr, você vai induzir a zaga do adversário a sair de uma posição para poder te caçar. E aí, se você não puder aproveitar aquele espaço nas costas, você vai gerar espaço para outros. Então, eu vou mudar você de posição, porque você tem qualidade para isso. Isso o técnico tem que detectar nos jogadores. Se for mudar ele de posição, que seja as características. Que seja algo que vá potencializar o atleta. Não assim, eu preciso de um cara para ali, vai você. Porque os outros já estão ali acomodados. Aí é errado. Eu acho que nesse processo, o Paulo Souza acertou algumas e errou outras. Por exemplo, eu acho que ele acertou muito o Lázaro pela esquerda. Acertou muito o Lázaro de ponta ali, na ala, a gente chama de ala, porque ele está ali pela esquerda, aberto. Eu acho que ele acertou muito o Felipe Luiz de terceiro zagueiro. Eu acho que potencializou e ajudou muito o futebol do Felipe Luiz. Agora, já acho que ele errou botando o Marinho pelo lado esquerdo. Não tem nada a ver o Marinho pelo lado esquerdo. Eu acho que ele, vamos lá... O do Léo Pereira foi uma questão circunstancial. Foi um jogo que não tinha peças. Eu até compreendo, assim. Não é uma coisa que ele tá fazendo. É uma coisa que ele fez no momento que ele precisava. Porque não tinha peças. Mas, assim, deixa eu ver o que mais que... Eu nem achei que o Everton foi mal pela esquerda. Eu acho que o Everton é melhor pela direita. Mas eu não achei que o Everton foi mal aberto pela esquerda. Eu só acho que a gente perde um jogador numa posição que a gente não tem muitos, que é o meio. A gente não tem. Então, eu acho que a gente perde isso. Mas eu até acho que ele foi bem. Agora,
eu acho que passa por isso, por você tentativa e erro, não tem jeito. Principalmente quando você está com um elenco mais curto. Eu acho que, por exemplo, o Marinho está indo pela esquerda porque não tem tanta opção de pontas. E o Flamengo acaba se desfazer, né? Do René, negociou o René. Trouxe o Ayrton Lucas, que é mais com uma característica de ala. Será que se ele jogar naquela posição, o Flamengo vai passar a jogar realmente com alas? Vai passar a defender numa linha de 5? Então são questões também, que a gente vai ver se já não são adaptações. Se não já é o Paulo Souza mexendo no que estava dando errado para poder acomodar melhor, né? Porque já são ações dele no mercado. Além do Santos no gol, que é um goleiro que também trabalha bem com os pés e que é mais seguro, mais experiente no gol. A verdade é que a gente ainda não sabe o que vai ser esse Flamengo quando tiver Pablo, Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno voltar. O Fabrício Bruno jogou muito. Assim. Eu não esperava isso. Ele já tinha mostrado bom desempenho, né, lá no Bragantino, mas ele era... Eu sempre falo... Eu quando jogo pelado, eu jogo na zaga. E eu penso assim, sempre... É mesmo? Sou perna de pau, se a bola passar, a pessoa não passa, porque a pessoa fica. É isso aí. Não, passa você ou a bola. Você com a bola não pode passar. Exatamente. Esse é o lema do zagueiro. Esse é o lema do zagueiro. E é bola pro mato, que é campeonato, tem essa de passar a bola, não. É isso aí. Eu sempre penso assim, numa dupla de zaga sempre vai ter um zagueiro que é mais protagonista do que o outro. No Sim. Bragantino, esse zagueiro protagonista era o Léo Ortiz, não era o Fabrício Bruno. Aí o Flamengo traz o coadjuvante da dupla de zaga do Bragantino e a gente vê, bom, será que ele vai funcionar bem para resolver um problema? Porque lá ele jogava ao lado de um ótimo zagueiro. Ele tá vindo pro Flamengo para resolver um problema. Então havia essa dúvida quanto a se ele era realmente tão bom como ele era lá e se ele ia resolver esse problema no Flamengo. Ele deu muita segurança, eu gostei muito. Uma coisa que melhorou muito no Flamengo foi depois que voltou nesse jogo com o Santos. Porque o Hugo tem muita dificuldade com a saída de bola. E assim, a gente não conseguia quebrar a primeira linha. Não conseguia. A saída de bola era só no chutão. Quando veio o Santos, parece que resolveu, assim, essa saída de bola bastante. Assim, melhorou muito, tá certo? Que o Arão de zagueiro também facilitou isso, que o Arão tem uma boa saída de bola. Mas, enfim. Mas é isso. Muito obrigada por esse papo inteiro. Eu queria que tu resumisse o que tu acha sobre que a gente ia focar mais nessa questão do esquema com 3 zagueiros e esse esquema do Paulo Souza. Qual é a tua perspectiva desse Flamengo de 2022? Né? Vamos pensar que não venha peças. Como que está hoje? Qual é a tua perspectiva para esse Flamengo? Eu acho que vai ter algumas dificuldades, mas assim, vai vencer a grande maioria dos jogos. Porque a qualidade técnica dos jogadores muitas vezes resolve. Mas vai ter muitas dificuldades nos principais enfrentamentos contra trabalhos que já estão mais consolidados, que têm mais tempo, que têm mais peças. E naqueles jogos que o Flamengo tiver um pouco mais desfalcado, com certeza também vai sofrer essas dificuldades. Mas contra times bem arrumados, né, vão ser jogos interessantes de assistir. Como foi contra o Atlético Mineiro na Supercopa, como foram os confrontos contra o Fluminense, né, no Carioca, o Fluminense que já está se arrumando agora. E são mas foram confrontos interessantes, duelos táticos. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou bem. Agora contra o Fluminense, Jesus, o segundo jogo. O segundo jogo foi bonito. Não. Pois é, mas assim, quanto mais tempo o trabalho for sequenciado, mais ele tende a dar certo. Agora, se ele for interrompido, vai ter que começar do zero tudo de novo, e aí vai ficar naquele ciclo vicioso. Aí o técnico fica 20 jogos, perde 50% dos jogos, é eliminado de uma competição, tem que sair. Perde 2, 3 clássicos, tem que sair. Perde 2 jogos seguidos ou deixa de ganhar, tem que sair. Não é assim que se pensa futebol no Brasil. Que não deveria se pensar futebol no Brasil. Não, se fosse Marcos Braz hoje, vou te colocar na fogueira. Marcos Braz hoje demitia Paulo Souza, mantia Paulo Souza? Manteria. Cara, o tempo mínimo de trabalho para um técnico é 1 ano, na minha opinião. Depois de 1 ano, avalia quais são os prós e contras, desempenho, resultado, aproveitamento. Municiei ele bastante para ele fazer o que ele quer? O que eu posso consertar para a próxima temporada? Tudo isso tem que pesar na hora da decisão. Não é só não fui campeão ou fui campeão, porque o campeão vai ser um só. E todo mundo quer, não é só o Flamengo. O Palmeiras quer, o Atlético quer. O Corinthians não está na primeira prateleira hoje, mas investiu também bastante com jogadores. Tem 6 jogadores de Copa do Mundo no elenco do Corinthians. Sim. Então também vai ter essa expectativa de querer ser campeão. Trouxe um técnico também português, vitorioso, com currículo. Então, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ter resultado. E o técnico, na minha visão, ele tem que garantir o desempenho. Os resultados são com os jogadores, na execução do plano de jogo do treinador. Beleza. E o plano de jogo do Paulo Souza, você gosta?
Eu gosto, só que eu acho que ele está sendo insistente em algumas peças que não deveria. Né? Também Eu acho que o que a gente chama de ala esquerda, né, grosseiramente falando, eu acho que ele tem que achar um jogador ali que faça o que ele quer que faça. Tu acha que vai ser o Wellington Lucas, esse cara? Bom, foi trazido para isso, ou então para uma alternativa de linha de 4, para ele poder ser o cara do vai e volta. No Fluminense, ele não era esse cara. Ele era um cara que atacava e deixava espaço também. Então, se ele for o cara para jogar na segunda linha, ele vai marcar na segunda linha. Ele não vai marcar em linha de 5. Uhum. Eu acho que ele veio para ser esse ponta mesmo, né? Eu não sei te falar se é ala, se é ponta, mas esse cara que fica aberto atacando pelo lado esquerdo. Isso. Vamos chamar de ala só para poder diferenciar daquele cara que fica mais para o meio. Para melhor comunicação, para melhor entendimento. Para melhor entendimento, vamos chamar de ala. Mas é isso, obrigada. Vocês, por favor, se inscrevam, deixa todos os teus dados, onde é que as pessoas te encontram, Instagram, Facebook, o YouTube, Twitter, tudo que... Facebook é das antigas, né? Eu ainda tenho, mas quase não uso. Mas da página até que eu nem tenho, Simone. Pois é. Obrigado a você, Simone, pelo convite, adorei estar aqui. A gente realmente não viu o tempo passar, porque a gente realmente conversou sobre muita coisa, fugimos algumas vezes dos temas principais, chegou o momento de estar falando de futebol europeu, de seleção, enfim, mas a conversa boa é assim, né? Aquela que pergunta, resposta e fica meio chata, acho que a galera que acompanhou também curtiu. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho pode conferir aqui no YouTube mesmo, o canal do Pautas e Táticas. Quiser trocar aquela ideia, @Pautas e Táticas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Além disso, eu também faço algumas transmissões, né, de jogos na Web Rádio Alternativa Esporte, às vezes em parceria com a MS Web Rádio também, lá do Mato Grosso. E também tem um podcast, né, com os amigos que se formaram comigo em jornalismo na faculdade, também para falar sobre futebol. Toda sexta-feira, o podcast se chama Mesa Quadrada. E também temos o canal... Quase mesa rosada, que aqui tem a mesa rosada. É a mesa quadrada. No caso, a brincadeira do mesa quadrada, claro, é referência de mesa redonda, mas a mesa de bar também, né? Pra gente conversar, trocar uma ideia também, de uma forma também informal, não só tão jornalística também, porque a gente gosta de uns gorozinhos também de vez em quando. Então vou colocar também na descrição, depois tu me manda o link, vou botar na descrição também o do Mesa Quadrada. Que é outro canal, não é isso? É um outro canal. É um pouco menorzinho, a gente ainda tá engateando no canal. A gente é mais consolidado realmente no seu agregador de podcast preferido toda sexta-feira, né? Normalmente na parte da tarde, a gente grava assim os assuntos da semana ou projeto que vai para o final de semana, e aí você pode conferir lá com a gente. É isso, obrigada. Tem aqui na descrição um vídeo sensacional dele falando sobre o esquema, sobre os jogos com esquema, né, com 3 zagueiros, em todas as suas variações, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que a gente conversou aqui. É isso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Nicolas. Foi um prazer fazer prazer foi meu. Abraço, gente. Obrigado. Dê tudo certo com o Paulo Souza, pelo amor de Deus. Tchau.